Como cultivar mini rosas? Escolhendo a rosa. Cultive a miniatura no quintal se você não morar em lugares muito quentes. A rosinha prefere temperaturas amenas. Se não for o caso da sua região, saiba que a planta pode não se desenvolver bem fora de casa. Se quiser, cultiva-la mesmo assim. Prefira vasos dentro de casa. Escolha uma variedade, mesmo que originalmente venha em vasos pequenos. A miniatura se dá melhor no jardim. Dependendo da espécie escolhida, ela pode atingir de 15 centímetros a 90 centímetros. Para escolher um tipo apropriado, pesquise variedades de mini rosa na internet e navegue pelas opções. Tome a decisão com base na cor, altura e largura da roseira. As variedades mais populares são a Raccoon, Little Flart, La White Pet, Mr. Bluebird, Robin e Defere. Se quiser rosas maiores, prefira espécies como a Arthur Bell, Eutin, Lily Marlene e Orange Triumph. Prefira variedades menores para o cultivo dentro de casa. Compre a mini rosa em um viveiro de plantas ou em uma floricultura. Ela costuma ser vendida em vasos pequenos, que servem para replantar no jardim ou presentear alguém. Procure uma floricultura ou dê uma olhada na internet e escolha a espécie que mais gostar. Faça sua escolha com base na variedade, cor e tamanho. Compre uma ou mais plantas, dependendo de quantas pretende cultivar. Se você quiser comprar as miniaturas de rosas em datas comemorativas, saiba que a floricultura pode não ter exemplares disponíveis e que pode ser necessário fazer uma encomenda. As mini rosas são presentes comuns no Dia dos Namorados e das Mães. Escolhendo o local do plantio. Cultive a rosa dentro de casa para melhores resultados. Essa espécie se dá melhor ao ar livre, pois necessita de muita luz do sol. Dessa forma, é melhor colocá-la em uma mini estufa. A estufa incentiva a planta a dar flores saudáveis e bonitas, pois otimiza a luz solar, a temperatura e a umidade. Se não tiver uma estufa, plante-a no jardim ou em canteiros suspensos. Uma ideia é colocá-las ao longo da borda do canteiro ou do jardim ou alinhá-las com uma fileira de flores diferentes. Outra opção é pôr os vasos para fora. Cultive a planta em vasos de 20 cm a 25 cm para transportá-los com facilidade. É melhor comprar recipientes menores com 3 furos ou mais no fundo para a drenagem da água. Qualquer loja de artigos para jardinagem ou supermercado tem vasos. Compre um para cada roseira. Para variar, compre um vaso de pendurar. Por exemplo, compre um vaso do tamanho certo para a raiz da espécie escolhida. Veja uma opção com 5 cm a 7,5 cm a mais do que a planta. Se o vaso for grande demais, a mini rosa pode não conseguir crescer. Se for pequeno demais, ela vai ficar apertada. Escolha um local onde bata pelo menos 6 horas de sol intenso por dia. As roseiras em geral precisam de muita luz solar para que consigam dar flores saudáveis e bonitas. Seja no jardim ou em vasos dentro de casa. Verifique se o local escolhido recebe essa quantia mínima de sol. O ponto não pode ter sombra de árvores grandes ou de outros elementos. Plantando a roseira no quintal. Plante as rosas na primavera ou no começo do verão de acordo com as instruções. Cada espécie tem exigências um pouco diferentes de cultivo.
Verifique as instruções na embalagem para descobrir qual é o melhor momento para o plantio no jardim. Na maioria dos climas, é melhor cultivar as miniaturas entre novembro e dezembro. Cave um buraco com 30 centímetros de profundidade e uns 25 centímetros de largura. O buraco deve ser suficiente para comportar toda a raiz e ter de 5 centímetros a 7,5 centímetros a mais do que o tamanho da planta para que ela tenha espaço de crescer. Cave-o com uma pá de jardinagem ou outro instrumento e remova a terra do jardim até alcançar a profundidade necessária. O buraco não precisa ter exatamente essas medidas. É só um cálculo aproximado. Coloque a raiz da planta no buraco. Se alguma parte da raiz estiver emaranhada, tire o excesso de terra e arrume-a. Em seguida, coloque a raiz da roseira bem no meio do buraco. Preencha o buraco com um substrato específico para roseiras. Para otimizar o plantio, compre um substrato para rosas em uma loja de artigos para jardinagem. Esse substrato é um tipo de solo com boa drenagem, usado para melhorar o desenvolvimento da planta. Pegue o solo com uma pá de jardim e coloque-o no buraco até preenchê-lo totalmente. Finalize com uma camada de 5 cm a 10 cm de humus. O humus ajuda a diminuir os impactos na planta. Mantenha a umidade do solo e incentiva o crescimento saudável. Aplique o fertilizante com uma pá de jardinagem ou outro instrumento, espalhando-o por cima do solo. Deixe um espaço de cerca de 2,5 centímetros entre o caule e o fertilizante. Regue a roseira imediatamente após o plantio. Posicione o bico do regador no caule e regue a planta por 1 minuto ou até que a terra fique completamente saturada. Essa medida ajuda a raiz a se estabelecer no novo solo. Cultivando a rosa em vasos. Preencha o fundo do vaso com uma camada de solo de 5 cm a 10 cm. Use um substrato especial para roseiras e coloque o conteúdo do pacote no vaso com o auxílio de uma pá de jardinagem. A raiz da mini rosa tem cerca de 30 centímetros. Portanto, veja se há espaço suficiente para ela. O substrato para rosas é encontrado na maioria das lojas de artigos para jardinagem. Posicione o arbusto no vaso e complete-o com o resto do solo. Ponha a roseira bem no meio do vaso e coloque o restante da terra com uma pá. Encha o vaso até a borda. Coloque a rosa perto de uma janela grande para que ela receba bastante luz solar. A mini rosa necessita de no mínimo 6 horas sol por dia. Portanto, escolha bem o lugar. Quando o tempo estiver bom, transfira o vaso para a varanda ou soleiras da porta. Cuidando da rosa miniatura. Regue a roseira a cada 1 ou 2 dias. Para conferir o nível de umidade do solo, basta colocar o dedo na terra. Se ela estiver seca, é preciso regar o arbusto. A rosinha costuma absorver água rapidamente e necessita de muita rega para crescer e produzir belas flores. Coloque a mangueira no caule e deixe-a ali por cerca de 1 minuto até que a terra fique totalmente saturada. As mini-rosas podem precisar de regas diárias nas primeiras 3 semanas ou um pouco mais. Caso você mora no hemisfério norte, regue o arbusto com 7,5 centímetros de água ao longo da semana. Borrife água nas flores a cada 2 ou 4 dias para mantê-las hidratadas, além de regar a planta.
Borrife uma camada leve e uniforme de água nas flores. Assim, as pétalas ficam limpas e hidratadas. Coloque fertilizante a cada 2 ou 3 semanas. Para alimentar os arbustos, basta aplicar uma camada de 1,5 cm de fertilizante no solo com uma pausa de poucas semanas. Assim, a planta obtém nutrientes vitais, como nitrogênio, fósforo e potássio. Compre o fertilizante em lojas de artigos para jardinagem. Outra opção é usar composto orgânico para alimentar as roseiras. Corte as flores com uma tesoura de poda quando elas começarem a murchar. Logo ao notar uma flor murchando, corte a haste logo abaixo da flor em um ângulo de 45 graus para incentivar o crescimento de novos brotos. As flores podem ser cortadas quando perderem a cor e começarem a murchar. Nunca arranque as flores com as mãos para não danificar a planta e estimular o aparecimento de doenças. Corte as folhas e galhos mortos. Mantenha a tesoura de poda afiada. Esterilize os instrumentos cortantes antes e depois de utilizá-los. Pode as mini-rosas no outono depois que amadurecerem. Quando o arbusto atingir a sua plenitude, comece a podá-lo no outono. Corte os galhos em um ângulo de 45 graus, a 0,5 cm acima da gema. A quantidade de podas depende do número de botões que houver na planta, mas pode somente 1/2 a 2/3 do arbusto. Essa medida ajuda a conservar nutrientes para quando a temperatura começar a cair. A gema é uma espécie de gomo no caule da roseira que produz as flores. Cubra a terra com humus durante o inverno rigoroso caso a roseira esteja do lado de fora. Para fazer a planta hibernar durante o inverno em regiões mais frias, cubra-a com uma camada de cerca de 5 cm de humus. Cubra todo o arbusto e proteja-o das intempéries. Use uma pá para espalhar o humus. Cubra a planta antes da chegada do inverno mais rigoroso se você morar em um local frio. Se a mini-rosa for cultivada em vasos, leve-os para dentro de casa e coloque-os em um local ensolarado perto da janela, para levá-las de volta para fora na primavera. Retire o humus. Regue a raiz da planta e adicione composto orgânico ou fertilizante no solo.